Philippe Coutinho é um dos principais jogadores brasileiros nessa geração, mas sua fase não é nada boa há 3 temporadas. Com muitos problemas em campo e também físicos, seu desempenho vem em queda nos últimos anos. Mas quem vê Coutinho hoje acaba até se esquecendo da idolatria que ele recebia da torcida do Liverpool, sendo camisa 10 e principal jogador do time. Coutinho é a principal revelação do Vasco nos últimos anos e desde a base era apontado como futura estrela do futebol mundial. Com isso, foi negociado pelo ex-presidente Eurico Miranda logo aos 15 anos, numa jogada política e por um valor extremamente baixo, 3 milhões de dólares para a Inter de Milão. O jogador estava com o caminho sacramentado para o clube italiano tão logo completasse 18 anos. Seu tempo pelo Vasco foi curto no profissional, apenas 43 jogos, 5 gols e 5 assistências, o suficiente para cair nas graças da torcida e criar uma identificação e carinho, mas nada para virar ídolo pelo clube. Chegando à Itália, o jogador sentiu a mudança e pouco jogou pela Inter. Foram 3 temporadas pelo clube, com 47 jogos, 5 gols e 4 assistências, com um empréstimo ao Espanhol, onde marcou 5 gols e 1 assistência, mas em 16 jogos. O jogador nunca se firmou na Inter, mas tinha apenas 20 anos. No meio da temporada, em janeiro, a Inter acertou a sua venda ao Liverpool por 13 milhões de euros e o brasileiro chegou recebendo a camisa 10. E naquele momento, o clube começava a passar por um processo de construção de um elenco mais competitivo e via em Coutinho um dos pilares da nova fase. Foram apenas 13 jogos, mas o jogador participou diretamente de 8 gols e já passou rapidamente a ser titular do clube. Em 2013 e 2014, o Liverpool fez uma grande temporada, com Gerrard, Coutinho, Sterling, Sturridge e Suárez em grande fase. Por quase todo o campeonato, ficou na liderança e disputando ponto a ponto contra o Manchester City. Gerrard finalmente tinha a chance de conquistar a Premier League pela primeira vez na carreira, mas na antepenúltima rodada, o Liverpool recebeu o Chelsea em casa e acabou perdendo por 2-0, além de empatar na rodada seguinte em 3-3 contra o Crystal Palace e viu o City abrir 2 pontos de vantagem, confirmando o título. Em 2014 e 2015, foi a última temporada de Brendan Rodgers no comando e o clube ficou apenas à 6ª posição e ainda tendo a despedida do capitão e grande ídolo Gerrard após 26 anos no clube. Sterling foi vendido para o Manchester City e Coutinho passava a ser efetivamente o principal jogador do time. Para a temporada seguinte, o clube contratou Jürgen Klopp para reconstruir o time e abrir uma nova era dentro do Liverpool, o que Klopp fez com maestria. O treinador alemão deu a Coutinho ainda mais liberdade em campo e o brasileiro se consagrou, do mesmo modo que Klopp havia feito no Borussia Dortmund com Mario Götze e Shinji Kagawa. Os camisas 10 de Klopp sempre foram as grandes estrelas do time e principais jogadores até então. A primeira temporada foi de reconstrução, com apenas o 8º lugar na Liga e um vice-campeonato na Liga Europa, perdendo, é claro, para o Sevilha. Em 2016-2017, Coutinho teve uma temporada individual excelente pelo clube, tratado como ídolo, chamado de Pequeno Mago, ajudou a reconduzir o Liverpool de volta à Champions League, com o 4º lugar na Premier League, anotando 14 gols e dando 9 assistências na temporada. Klopp também contratou Sadio Mané, Wijnaldum e vários jogadores, além de promover Alexander-Arnold, do time Sub-17. Ao fim da temporada, o Barcelona apareceu com muito dinheiro querendo comprar o passe do brasileiro, já que tinha vendido Neymar e tinha muito dinheiro em caixa. Porém, como Coutinho não tinha valor de multa de rescisão em seu contrato, o Liverpool poderia recusar qualquer oferta pelo futebol do jogador. Coutinho pressionou a diretoria a aceitar a proposta do Barça, dizendo que queria ser vendido e jogar pelo clube espanhol, mas o Liverpool foi irredutível e não quis vender o jogador. Klopp conversou diversas vezes com Coutinho, pedindo para que ele ficasse, que o time ficaria ainda mais forte e ele continuaria sendo seu principal jogador. Durante esse período, a gente aqui do canal tinha viajado para a Inglaterra e fizemos até um Futirinhas News na época falando dessa negociação. Dá uma olhada aí. E eles falavam aqui que o Liverpool não vai liberar o Coutinho e realmente não liberou. Hoje é o último dia de janela. Uma grana pesada, a última tentativa. 160 milhões de euros, dá mais ou menos 600 milhões de reais. O Barça tá desesperado. Isso. O Barça tentou e o Liverpool recusou. Foi a 4ª oferta e o Liverpool recusou, ou seja, o Coutinho não sai nessa janela. E o Liverpool tá podendo fazer isso por quê? Ano que vem tem Copa, o Coutinho não pode fazer Tem que jogar de qualquer jeito. Tem que jogar. Ontem já ficou na reserva no jogo do Brasil, o Tite já meio que deixou o recado, certo? E aí ele entrou e decidiu o jogo, porque então, ele mudou o jogo, né? É um caso que ele não pode nem fazer nada, cara. Ele tem que jogar de qualquer jeito. Então vai ficar e tem que jogar a força, ou senão tá fudido. E outra, o Coutinho é o principal jogador do Liverpool, não tem multa rescisória, como a gente falou em outro Futirinhas News. Tipo Ou seja, tipo o Lewandowski também não tem multa rescisória. O Liverpool
tem que aceitar a oferta, alguma oferta, não tem limite, ó, pago 200 milhões e você vem, não existe isso também, aqui. No último dia, o Liverpool ia pegar esse dinheiro e ia contratar quem? Não podia contratar mais ninguém. Pois é. Então não adiantava muito aceitar. O Liverpool foi esperto, né? Quis segurar o principal jogador, não precisa do dinheiro e não vendeu, cara. Tá montando um time bom. Tá montando um time bom, fez bem o Liverpool, eu acho. Pois bem, foram 4 ofertas ao longo da janela e o Liverpool recusou todas. Após isso, Coutinho parecia que não teria a mesma vontade de antes em campo. Mas não foi isso que aconteceu. O brasileiro continuou com o grande momento, com o futebol ainda melhor e números também mais expressivos. Klopp chegou a dar uma entrevista na época dizendo, abre aspas, eu disse ao Coutinho, se você ficar aqui conosco, o clube vai acabar construindo uma estátua em sua homenagem. Vá para outro lugar, que seja Barcelona, Bayern ou Real Madrid, e você vai ser apenas mais um entre os jogadores. Aqui no Liverpool, você pode ser muito mais, fecha aspas. Na primeira parte da temporada 2017-2018, Coutinho teve um desempenho incrível ao lado dos novos contratados Van Dijk e Salah, além da base mantida na temporada anterior. Em 20 jogos, foram 12 gols e 10 assistências. Coutinho, Salah, Mané e Firmino estavam voando em campo, com uma excelente campanha em todas as frentes, líder com sobras de seu grupo na Champions League e muito bem na Premier League. Quando a janela de inverno europeu se abriu novamente, o Barcelona voltou à carga para contratar o brasileiro, e novamente pediu para ser negociado, dizendo que não tinha mais cabeça para ficar na Inglaterra e já se via como jogador do Barça. Com a insistência do jogador, que mesmo após diversas conversas com Klopp, foi irredutível, o Liverpool acabou acertando a venda dele por 150 milhões de euros, mais 20 milhões em variáveis. Foram 201 jogos, 54 gols e 43 assistências pelo clube inglês. A torcida do Liverpool ficou revoltada com a saída de Coutinho, e diversos vídeos de torcedores queimando a camisa com seu nome passaram a circular pela internet. Foi o jogador mais caro da história comprado pelo clube catalão. Assim que chegou ao Barça, recebeu a camisa 14, que foi imortalizada por Johan Cruyff, e já passou a figurar entre os titulares. Teve um grande desempenho na parte final da temporada em seu novo clube. 22 jogos, 10 gols e 6 assistências, ajudando o Barça a garantir mais um título da La Liga. Em contrapartida, viu seu ex-clube chegar até a final da Champions League, perder para o Real Madrid, ficando evidente a falta do ex-camisa 10 na final, já que Salah acabou se machucando logo no começo do jogo. Na Copa do Mundo de 2018, Coutinho foi eleito o melhor jogador do Brasil na Copa. Porém, em sua segunda temporada pelo Barcelona, as coisas começaram a desandar para o jogador. Seu desempenho teve uma enorme queda. Embora o Barcelona tenha novamente vencido a La Liga, caiu na semifinal da Champions League justamente diante do Liverpool, no que foi considerado um vexame. Após vencer no Camp Nou por 3-0, foi até Anfield e levou 4-0. Porém, os números do brasileiro foram bem modestos. Com 52 jogos, 11 gols e apenas 5 assistências, isso foi considerado abaixo do esperado, porque apenas Messi marcou 51 gols na temporada, Suárez outros 25 e Dembélé marcou mais 14, só que com 12 jogos a menos que o brasileiro. Muitos passaram a considerar a contratação de Coutinho como flopada. Muito dinheiro para pouco retorno. Sua contratação foi dada como a principal para substituir a lacuna deixada pela saída de Neymar e o seu desempenho não chegou nem perto do compatriota. Coutinho chegou a mandar a torcida do Barça calar a boca durante um jogo e o clima ficou insustentável. Como não encontrou um clube para vender o jogador, ele foi emprestado ao Bayern de Munique, onde teve um bom início individual sob o comando de Niko Kovac, mas o time não ia bem. Kovac acabou demitido e o clube efetivou Hans Flick como técnico. Flick sacou Coutinho do time titular, voltou com Thomas Müller e o Bayern fez uma das suas melhores temporadas da história, sacramentando o título da Bundesliga e da Champions League de forma invicta. Coutinho teve seu grande momento na temporada, vindo do banco e marcando 2 gols diante do Barcelona, a histórica vitória dos alemães por 8-2 contra o Barça. Porém, o Bayern não quis ficar com Coutinho e ele retornou ao Barcelona, mas se machucou logo no começo da temporada e perdeu praticamente a temporada inteira. Foram apenas 14 partidas, 3 gols e 2 assistências. Ele está voltando agora novamente, tratado como uma nova esperança por Ronald Koeman, técnico do Barça, e que deve ser titular do time novamente depois de quase 300 dias. O Barcelona bem que tentou negociá-lo na última janela de transferências, e apesar de vários rumores, nenhum clube tentou comprá-lo. Coutinho ainda é muito jovem, apenas 29 anos, e ainda tem tempo de voltar a ser um grande jogador que foi no Liverpool, em seus primeiros meses de Barcelona. E todo mundo está torcendo para isso, porque claro, quem mais conseguiu dividir o protagonismo da seleção brasileira junto com o Neymar foi exatamente Felipe Pinho Coutinho.